Vamos conhecer um pouco sobre CDI? Entenda o que é CDI e como ele afeta seus investimentos. A sigla CDI se refere ao Certificado de Depósito Interbancário, e trata-se de um título emitido em operações interbancárias, ou seja, entre bancos. O que é CDI? O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é um título emitido por instituições financeiras para a realização de operações de empréstimo entre si, em uma modalidade de curtíssimo prazo. Isso acontece, entre outras coisas, por força de uma regra do Banco Central. A regra diz que os bancos precisam fechar o dia com saldo positivo e, quando o volume financeiro de saque supera o de depósitos, a diferença é tomada de outros bancos, que estejam superavitários, ou seja, com excesso do valor arrecadado em relação à despesa, por meio da emissão de CDIs. A medida procura assegurar que o sistema financeiro permaneça estável e saudável. Ou seja, a operação garante que o mercado financeiro tenha maior fluidez, já que as instituições conseguem se ajudar. Nesse contexto, se pessoas físicas não podem comprar CDIs, por que ele é importante para os investimentos? Essa explicação está na taxa de juros. A média da taxa de juros cobrada nessas operações interbancárias, a taxa DI, se tornou referência para o restante do mercado financeiro. Hoje, a taxa DI serve como base de referência para rendimentos de investimentos de renda fixa em geral, como títulos do Tesouro Direto, debêntures de empresas e fundos de renda fixa. Como saber qual o valor da taxa CDI? As operações de CDI ocorrem diariamente, por isso, a taxa DI também é calculada todos os dias pela CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados. Entenda o que é CDI e como ele afeta seus investimentos. A sigla CDI se refere ao Certificado de Depósito Interbancário, e trata-se de um título emitido em operações interbancárias, ou seja, entre bancos. Se você quiser saber qual é a taxa CDI hoje, basta acessar a página da B3. Qual a relação entre CDI, taxa Selic e DI? Ao contrário do que muita gente pensa, não é possível investir no CDI. Para nós, pessoas físicas, a taxa CDI é apenas referência a que as diversas modalidades de investimentos de renda fixa buscam se igualar ou superar. A taxa CDI é normalmente utilizada, junto com a Selic, como uma rentabilidade base esperada em investimentos de renda fixa. Assim, ativos financeiros indexados ao CDI sofrerão mudança em sua rentabilidade conforme a variação da taxa DI. E como vimos acima, a taxa DI apresenta um valor muito similar à Selic e à média da taxa cobrada nos empréstimos entre bancos, ou seja, os CDIs. Como funcionam as rentabilidades atreladas ao CDI? Os ativos financeiros atrelados ao CDI usam um índice como referência e entregam percentuais relativos a ele. Assim, como falado antes, toda variação do CDI impactará diretamente nesses investimentos. Por exemplo, um CDB, título bancário, que rende 110% do CDI, significa que ele entregará um retorno de 10% além da taxa do CDI. Supondo que a taxa CDI hoje seja de 10%, esse ativo financeiro terá uma rentabilidade bruta de 11% antes do imposto de renda. Se a taxa CDI cair para 9%, a rentabilidade do CDB cairá junto. Comparativo entre a taxa CDI e CDB. Para quem tem dúvidas sobre a diferença entre o CDI e CDB, é fácil. O CDB é a versão pessoa física do CDI. CDB significa Certificado de Depósito Bancário e, nesse caso, o banco toma dinheiro emprestado do consumidor final e não de outro banco. Já o CDB fomenta linhas de crédito do banco, tem prazos e características diversas. Existem CDBs com liquidez diária, outros com prazos mais alongados, pré e pós-fixados. Por isso, é importante ter atenção ao tipo de produto que você escolherá como investimento. Como calcular o rendimento de um CDI em um investimento? O primeiro passo para realizar esse cálculo é conferir o valor da taxa do CDI no período desejado. Em seguida, aplique o percentual do investimento em questão, e pronto, está feito. 0,95 vezes 14 é igual a 13,3% vezes 1000 é igual a 133,00. O rendimento de um CDB que paga 95% da taxa CDI nessas condições teria sido de R$ 133 para um capital investido de R$ 1.000. Do mesmo modo, a conta pode ser feita com outros percentuais do CDI.
Sempre lembrando do primeiro passo, que é verificar a taxa do CDI no período pretendido. Conclusão. Como vimos, o CDI é a base de todo investimento de renda fixa. Normalmente, quanto maior o período do investimento, maior é a taxa oferecida. Encontre, então, a melhor taxa para você dentro dos seus planos de curto, médio e longo prazo. Conhecer sobre a taxa do CDI é importante para fazer escolhas adequadas, de acordo com seu perfil de investidor. Mas esse conhecimento, sozinho, não fará com que atinja os resultados esperados se não estiver acompanhado de todo o resto. Mais importante do que saber sobre o CDI, é ter disciplina e bons hábitos financeiros. E aí, gostou? Deixe o seu like e vai ser feliz!